Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus seguidores e seguidoras. Mais um vídeo aqui, Coisa de Bruxo, 35ª explicação sobre o altar, ainda a continuação. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal para que nós possamos crescer, divulgar esta iluminação maravilhosa que é a Wicca. Aqui vamos continuar as explicações sobre o altar. Minhas unhas maravilhosas. A continuação. Diz aqui: a maioria dos bruxos pratica à noite. Não é uma necessidade, é claro. Ilumina o círculo com velas ao redor do altar, sobre ele. Uma vela sobre o altar também ajuda a iluminação. Caso seja preciso ler algo no livro dos rituais. A decisão de ter uma ou duas velas sobre o altar. O incensário é uma necessidade. O incenso tem sido usado em rituais religiosos há milhares de anos, segundo uma antiga crença. A fumaça dos incensos leva as preces até os deuses. Certamente o incenso contribui muito para gerar uma atmosfera ritual. Como sempre é necessário mover o incensário ao redor do círculo. Mais uma, muito importante a gente saber dessas coisas. Tem que mover o incensário ao redor do círculo para que as preces cheguem até os deuses. Assim como o ideal não é usar um simples prato para colocar o cone ou vareta, é muito melhor ter um incensário com alças, que você pode comprar ou mesmo fazer, né? Aquele incensário que tem as alças, né? E fazer o movimento horário, né? O movimento horário abrindo o círculo, como eu falei ontem. Um briquete especial de carvão é colocado no incensário e aceso. E depois o incenso em pó é adicionado aos punhados, né? Daquela forma, você pode ter uma tigelinha e um incensário, apropriado para jogar o incenso em pó. Isso é muito mais econômico. A tabela de conversão de polegadas e milímetros de valores foram aproximados, né? Aqui mostra uma tabela de conversão. Assim, como se prepara o altar redondo, né? Aqui tem todas as medidas, quem quiser seguir, né? Mas na maioria das vezes a gente não vai seguir essas medidas aqui, mas pode seguir aproximadamente. Aqui mostra em uma forma os cortes que como se deve se fazer o altar. Aqui mostra os cortes tudo certinho. Quem quiser fazer um altar de uma forma redonda, né? Tudo medido milimetricamente, né? Aí diz aqui, continuando o altar, como construir um altar. Fala assim, queimar cones ou varetas,
pois o briquete do carvão, aqui falando do incensário, queima por 2 horas ou mais, tanto o incenso em pó quanto o briquete de carvão. Podem ser adquiridos em qualquer loja de artigos religiosos. Nada contra os cones de vareta, né? Quem quiser usar, continuar usando o cone de vareta, isso pode usar. Isso aí vai de gosto de cada pessoa, né? Que quando você tem a sua mesinha, você tem o seu altar e você vai desenvolver a sua prece, desenvolver os seus feitiços, enfim. Nada contra os cones de vareta, é claro. Se você preferir usá-los, escolha um incenso cujo perfume você goste. Nada muito doce ou enjoativo. Se você achar que deve ter um determinado incenso para um tipo específico de ritual, tudo bem. Mas normalmente, sinto que não faz nenhuma diferença qual aroma você usa. Aqui mostra 2 tipos de incensário, que é o incensário e também tem outro tipo aqui, o incensário redondo numa bacia redonda e aqui um chifre, né? Ou uma das misturas usadas na igreja cristã também pode ser usado. Se você não tiver um recipiente adequado à mão, pode queimar incenso num prato ou numa vasilha comum. Se estiver usando briquetes de carvão, se tiver medo de prato, medo de o prato ou vasilha trincar, simplesmente encha-os com areia e ela absorverá o calor, né? Aí ele explica que você pode colocar em um prato também, coloca a camada de areia e coloca o carvão e joga o incenso em pó. Não tem problema nenhum de o prato queimar. A maioria dos altares dos bruxos tem recipiente para o sal e a água. A água salgada representa a vida, como descrito num ensaio interessante de Ernest Jones, do Instituto de Symbolic Significance of Salt, simboliza o sêmen, a água batismal ou a água benta. Nada mais é do que sal e água. Você pode usar qualquer tipo de recipiente. Algumas pessoas usam até conchas do mar para colocar além no altar a água misturada com sal, água salgada. Durante os rituais, costuma-se beber vinho ou suco. Suco de frutas, se a pessoa não puder ingerir bebidas alcoólicas. Para se brindar aos deuses, sempre se derrama a libação ou oferenda primeiro. Você joga um pouco da bebida para os deuses, em forma de oferenda. Isso eu sempre faço. Quando o ritual é realizado ao ar livre, pode simplesmente derramar libação no chão. Mas quando ele é feito dentro de casa, o melhor e mais comum é derramá-lo dentro de um recipiente próprio para a libação,
próprio para a oferenda, né? Após a cerimônia, o recipiente pode ser levado para fora e o vinho derramado no chão. Após toda assim, as explicações, após o ritual, né? E aí você faz o derramamento, derrama o vinho no chão. Como no caso de recipientes de sal e água. Pode-se usar qualquer tipo de recipiente para fazer a libação, o derramamento, né? O uso, aliás. As taças de vinho do sacerdote e da sacerdotisa permanecem no altar. As dos outros celebrantes são colocados no chão, aos pés deles. A taça pode ser de qualquer material que lhe agrade. Pode ser simplesmente de um copo ou um chifre. Né? Como diz aqui, né? Me desculpa aqui, eu falei que isso aqui, o chifre era um incensário. Mas ele pode ser utilizado como taça, né? Para se fazer as suas orações, as suas reuniões com os deuses. Pode ser simplesmente um copo ou um chifre decorado, usado para beber. Ele pode ser feito de chifres de boi, comprados em lojas de artesanato, com suporte fixo ou removível, como eu acabei de mostrar a vocês. Feito de prata, cobre ou madeira. Né? Quem tiver condições, compra um muito chique, muito bonito, feito de prata. Alguns bruxos chamam suas taças de cálices, mas, na minha opinião, cálice parece um termo mais usado no cristianismo. Concordo plenamente. Por isso tenho a tendência de evitá-lo. Por que usar as palavras cristãs se nós estamos usando a religião antiga, né? Então, vamos continuar com ela, a usar aos termos da religião antiga, e respeitando-a e divulgando a religião antiga. Eu vou dar uma parada por aqui. Vai ser a 36ª. Hoje foi a 35ª explicação do livro de Raymond Buckland. E a gente vai continuar e vai falar um pouco sobre a deusa, a estatueta da deusa, né? As composições ainda que são usadas no altar. Então, que os deuses abençoem vocês hoje e sempre. Paz e luz e proteção. Iluminação para todos. Se inscreve no canal, compartilha, pergunta, porque eu estou disponível para responder. Beijos de luz para todos. Blessed be. Blessed be.